Você sabe que esse rei poderoso e um homem temente a Deus tivera bom exemplo do seu avô, e ele aprendeu muita coisa com Deus. Fez uma reforma espiritual tremenda. Aliás, ele foi um grande administrador. Ele fez uma reforma jurídica no país. Ele estabeleceu as comarcas em todo lugar para que o povo julgasse com retidão. Ele disse que os magistrados deveriam julgar sem fazer acepção de pessoas. Mandou que sacerdotes saíssem para ensinar a palavra ao povo. E ele mesmo construiu várias cidades. Portanto, o país se tornou um canteiro de obra no seu governo. E ele deu emprego a todo mundo. Restabeleceu o culto. Adorava o Senhor, era um homem de Deus. Muitas coisas aconteceram na vida desse bom rei. Um dia, no auge do seu governo, uma coalizão internacional de mais ou menos 13 nações se juntaram para liquidá-lo. Os filhos de Amon eram várias nações, os moradores do Monte Seir, o pessoal perto da Síria, todos se juntaram numa coalizão internacional, combinaram a chegada e vieram para um grande, imenso vale, chamado Vale de Engedi. Você pode calcular, numa multidão dessa, algumas centenas de soldados. Eles não vieram só 100 mil, eles vieram centenas e centenas, eram povos numerosos e vieram com tudo. Os informadores, o FBI, a CIA do Josafá, detectou a movimentação das tropas, a grande multidão que se acampava para estar num lugar estratégico para a batalha, e mandaram avisar Josafá. As estatísticas eram amedrontadoras. Comparando com a força bélica de Josafá, ele era fichinha na frente da grande multidão de soldados que vinham contra ele. Ou seja, ele não tinha forças para enfrentar esta multidão. O grande exército que estava pronto para destruir a nação. A Bíblia diz que ele ficou com medo. E quem não ficaria? Vamos contextualizar para a nossa vida individual. Vocês já perceberam que a vida pega a gente de surpresa? Que existem acontecimentos inusitados para os quais nós não estamos preparados e nem estamos esperando. Porque quando você está esperando, pelo menos, você já tem a expectativa de que alguma coisa está vindo contra você e você começa a se armar. Mas quando você nem espera, a Bíblia chama esses acontecimentos contra nós de mal súbito, ou o dia do mal. Você não está aguardando, de repente algo acontece. E existem aqueles que já são previstos. São os acontecimentos que uma coisinha vai acontecendo, acumula mais outra, a gente já sabe no que vai dar daqui 1 ano, 2 anos. São as adversidades previstas. Entre elas tem muita coisa. E tem dia que elas se configuram como realidade na vida da gente. Eu podia elencar várias coisas, como por exemplo, já pensou quando diminui de forma vigorosa na nossa vida a capacidade de ganhar, de ter receita? Ora, se você gasta mais do que você ganha, qual é o futuro? Qual é a previsão do futuro? Você vai passar fome. Você vai ter enorme dificuldade. Você vai se apertar. Todas as vezes que nós gastamos muito mais do que aquilo que a gente recebe, do que a gente ganha, a previsão é que os parafusos vão apertar. Nós vamos ficar no sufoco. Ora, e todas as vezes que isso ocorre na vida de uma família, de uma pessoa, de um indivíduo, de alguém, qual é o primeiro medo que nós temos? Nós temos medo de não ter mais moradia, de não ter o que comer, do que vestir, da subsistência. A ameaça
a subsistência é horrível. Pastor, mas acontece com pouca gente. A gente está numa região que tem emprego para quase todo mundo. Nós moramos no sul do Brasil. Isso é ótimo. Mas olha, tem vezes que as coisas apertam, que mesmo você estando numa região próspera, você corre o risco de pedir para alguém. Eu encontro pessoas assim quase todos os dias em Joinville, que tem 11.200 indústrias. Que eu encontro alguém apertado. Já encontrei alguém que tinha recursos, perdeu tudo. Está aí outra situação. O que fazer diante da ameaça do sustento? O que fazer quando nós temos um projeto, colocamos coração e tudo nisso apostamos e não deu certo? Faliu. Simplesmente foi a bancarrota. Desmoronou. O que fazer? O que fazer com situações doloridas em relação às nossas emoções? Quando a pessoa que a gente ama rompe conosco, seja cônjuge, um amigo, filhos, pessoas queridas. O que fazer diante da rebeldia de um filho, por exemplo, para o qual você prestou todo o cuidado, proveu tudo que achava que tinha que fazer, cercou de amor e carinho, e um dia, por incompreensão, por incongruência qualquer, por situações alheias ao seu controle, rompe-se a amizade. Alguma coisa dá tudo errado. E o amor evapora. Ódio surge. Como é que tu faz? O que fazer? O que fazer? Quando as coisas ficam difíceis e a gente não sabe o que fazer. São várias situações. O que fazer diante da doença incurável, crônica? Você já foi em todos os lugares e não tem resposta. Existe uma centena de síndromes que a medicina não tem resposta rápida, só administra. Mas não tem cura. Não estou falando aqui nem de câncer, de AIDS. Eu estou falando de uma série de síndromes que não tem cura. Quer ver? Tem gente que tem uma alergia e ela não tem cura. Ele só evita, tenta ter todos os cuidados, todas as prevenções, mas não tem cura. E aí, como é que tu faz? Essa até que dá para levar. E aquele tipo de síndrome qualquer que faz a pessoa sofrer? Uma dor crônica, sei lá. Várias situações. O que a gente faz diante de um estado emocional, de melancolia, de tristeza, caminhando, descendo a rampa da depressão, que a gente perde o ânimo de viver, o mundo fica cinzento, não temos mais coragem para enfrentar as coisas, cada dia é um esforço para matar um leão, e quando chega no final do dia o miserável não está morto ainda. A gente diz, meu Deus, o que fazer? O que fazer diante de situações que não se resolvem? Que às vezes se instalaram de tal forma na vida da gente, e não anda, não vai. Você já pensou? Enquanto eu estou dizendo aqui, você está pensando em alguma coisa que provavelmente seja o seu enfrentamento, para o qual você diz, é verdade, pastor, eu não sei o que fazer. O Josafá disse exatamente isso para o Senhor. Senhor, vem um exército de corre 1 milhão de soldados. Eu tenho aqui, não sei qual era o exército dele, mas não passava de 100 mil homens. O que eu vou fazer? Nós não sabemos o que fazer. E diz o texto, teve medo. E nós não sabemos o que fazer. Então, eu queria falar com você, nessa noite, exatamente sobre isso.
Eu já me deparei com situações que eu não sabia o que fazer. Talvez algum de vocês aqui já enfrentaram isso, e há pessoas que neste momento estão enfrentando alguma coisa que não sabem o que fazer. Vamos então a algumas dicas preciosas essa noite. Primeiro, tem coisa que vem contra nós, e a primeira reação é essa do rei Josafá. E Josafá teve medo. Queridos, o medo é o sentimento mais paralisante da vida da gente. Ingessa a nossa capacidade de agir, de avançar, de ter iniciativa, de progredir. O medo paralisa. Ele é um sentimento paralisante, anestésico. Tira de nós a capacidade de atitude. Horrível, é antivida o medo. Primeira coisa que você tem que fazer diante de uma situação que você não sabe o que fazer é não ficar com medo. Ô pastor, mas como é que eu faço para não ficar com medo? Só recorrendo a Deus, quer ver? A Bíblia diz que eu tenho que me lembrar que é maior aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. A Bíblia chama aquele que está no mundo o inimigo. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na tribulação, na angústia. Por isso, não temeremos. A Bíblia diz que Deus é amor. E o amor lança fora todo medo. Olha só, quando você enche o seu coração de Jesus, da palavra, do amor de Deus, o amor no seu coração lança fora o medo. Está escrito na palavra de Deus. E mais, o Senhor disse a Josué: Josué, olha só, tu tem um grande enfrentamento. Não temas, nem se espantes. Eu sou o Senhor teu Deus e eu estou contigo por onde quer que andares. O que é que eu aprendo aqui? Que diante de situações que ameaçam a mim, eu preciso confiar no Senhor, que o Senhor está comigo. Ele diz: não tema nem te espante, eu sou o Senhor teu Deus e eu estou contigo por onde quer que andares. Onde você pisar o pé, eu estou do teu lado, eu estou contigo. Não ter medo é um exercício cognitivo, mental. Eu tenho que me agarrar com a palavra e com Deus, resistir o medo. O medo vem do diabo. Sabe o que a Bíblia diz a respeito desse espírito do adversário? Satanás. Satanás é a condensação do mal. A Bíblia diz assim, ó: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você resiste o Satanás? Como Jesus resistiu? Enfrente-o com a palavra. Ele vem colocar medo em você. Ele vem por sugestão. Ele vem por influência na sua mente. Dizendo assim: olha, você não vai conseguir, não vai dar certo, você se acabou. A gente diz assim: capeta, deixa eu te falar um negócio. É maior o Senhor que está comigo do que tu e tua traia toda. Desse jeito. O Senhor está comigo por onde quer que eu vá. Eu não temerei mal algum, pois o Senhor está ao meu lado. Em frente com a palavra.